Os astronautas pousam em Marte na esperança de colonizá-lo, mas descobrem que esta não é a primeira vez que Marte recebe pessoas. Uma festa está sendo organizada para os astronautas que partirão em uma missão a Marte no dia seguinte. Há Nicholas, o bad boy que está tentando transar uma última vez antes de partir. Woody e Blake, o único casal indo para a missão juntos, Siggy e René, os astronautas estrangeiros, e Phil e Luke, eles irão em duas equipes. Luke está esperando que outro astronauta chamado Jim venha para a festa. Sua esposa diz a ele para ir falar com seu filho Bob antes de partir. Luke fala com Bob, que diz que sentirá falta de Luke e pergunta quem vai ler para ele enquanto Luke estiver fora. Luke diz que vai ler no espaço todas as noites o mesmo livro que Bob vai ler e de certa forma eles vão ler o livro juntos. Jim chega e se junta à festa e todos ficam felizes em vê-lo. Depois da festa, Jim, Woody e Luke estão se divertindo quando Jim menciona uma mulher chamada Maggie e todos ficam muito tristes. Uma conversa entre Jim e Luke revela que Maggie era a esposa de Jim e também astronauta. Jim e Maggie sonhavam em ir para Marte e passaram a vida inteira trabalhando para isso. No entanto, quando chegou a hora, Maggie adoeceu e Jim retirou-se do programa Mars para cuidar dela. Maggie acabou falecendo. Luke diz que Jim e Maggie merecem ir a Marte mais do que qualquer um, e ele está chateado porque eles não vão. Jim diz que está tudo bem, mas quando Luke vai embora, fica claro que ele também está chateado. 13 meses depois, a equipe de Luke, René, Sergei e Nick chegou a Marte. Um de seus rovers avistou uma montanha incomum e, após análise, eles notaram que a montanha tinha um topo brilhante. Eles assumem que é gelo e debaixo da montanha pode haver toda uma reserva de água. Eles enviam a mensagem para a Estação Espacial Mundial, onde Woody, Terry, Phil e Jim estão presentes. Eles informam a estação que partirão para explorar a montanha incomum. Quando Luke e a tripulação chegam à montanha, eles ouvem um sinal estranho em seus fones de ouvido. Eles usam um radar de ondas de rádio para estudar a montanha e as leituras dizem que a montanha é metal sob a poeira, não gelo. Luke diz que deve haver um engano e diz a eles para aproximar o radar e usar mais energia para obter uma leitura precisa. Ao fazerem isso, um intenso pulso de energia sai da montanha e todos os seus instrumentos param de funcionar. Então, um tornado começa a se formar e suga tudo. O tornado se move como um ser senciente. Suga e mata Sergei, René e Nick, mas Luke sobrevive. Depois que o tornado se acalma, uma face gigante de metal é revelada onde estava a montanha. De volta à Estação Espacial Mundial, uma reunião de emergência é convocada porque o intenso pulso de energia de Marte foi detectado e, depois disso, quase todas as transmissões foram perdidas. Uma transmissão de vídeo é recebida que mal funciona, mas mostra um Luke muito ferido transmitindo que todos em sua equipe estão mortos e algo os atacou. O Woody tenta convencer o capitão da Estação Espacial Mundial a enviar uma missão de resgate para Luke, mas o capitão diz que Luke pode já estar morto, e eles não têm como saber se ir para Marte é seguro, pois todas as transmissões pararam. Phil diz que eles podem obter informações transmitidas de uma das sondas Saturn voando perto de Marte e planejar sua missão de acordo, e o capitão concorda. O Woody diz ao capitão que a missão só funcionará se Jim pilotar a nave porque ele passou a maior parte do tempo treinando para ir a Marte, e ele e Meg foram quem traçou todos os planos da missão a Marte. O capitão reluta no início, mas acaba concordando. Vários meses depois, a tripulação de Jim, Woody, Terry e Phil está se aproximando de Marte. Phil está fazendo DNA com doces e Jim chega e come seu doce. O Woody diz a Jim que a sonda Saturn estará voando perto de Marte em algumas horas, dando a eles as informações de que precisam para pousar. A sonda Saturn mostra imagens de 3 sepulturas perto do acampamento base da equipe anterior.
Phil acha que isso significa que Luke está vivo, mas Terry diz que significa apenas que não sobrou ninguém para enterrá-lo. Eles olham para o local de onde veio o pulso de energia e ainda está emitindo o mesmo pulso. Eles acham que há um problema com a sonda. Enquanto se preparam para entrar em Marte, os micrometeoroides começam a atingir sua nave e criam buracos por onde o ar começa a vazar. O Woody fecha os buracos por dentro e por fora com a ajuda da equipe, mas eles não sabem que os meteoroides também danificaram seus tanques de combustível. Quando eles começam seu lançamento na atmosfera de Marte, o combustível vaza e quando eles ligam o motor, há uma explosão destruindo sua nave. Eles não têm escolha a não ser ir para o espaço apenas com seus trajes, amarrados um ao outro. Eles apontam para um módulo de reabastecimento em órbita ao redor de Marte das missões anteriores. Está mais longe deles do que eles calcularam, então Woody decide que vai pegar um fio de arma de luta, usar todo o combustível de seu jetpack e voar a toda velocidade no módulo de reabastecimento, amarrando o fio a ele. Isso dará ao resto da gangue a chance de alcançar o módulo com segurança. Ele tenta a manobra e consegue amarrar o fio, mas se ultrapassa e fica preso no espaço sem combustível em seu jetpack. Terry fica arrasado e diz que eles precisam resgatar o Woody, mas Jim e o Woody sabem que é impossível porque nenhum deles tem combustível suficiente em seus jetpacks. Terry tenta o resgate de qualquer maneira, mas o Woody diz a ela para parar e voltar antes que ela fique sem combustível e também fique presa. Ela tenta trazer o Woody de volta usando a arma de luta, mas o fio é um pouco curto demais para alcançá-lo. Terry diz que vai se aproximar e tentar novamente. O Woody percebe que ela vai se matar tentando resgatá-lo, então ele tira o capacete e se sacrifica para que ela pare. Jim, Terry e Phil conseguiram pousar o módulo de reabastecimento em Marte. Eles chegam ao acampamento base da missão anterior. Eles encontram a maior parte do equipamento danificado, mas ainda reparável, o que significa que podem voltar para casa com ele. Jim descobre que as plantas estão crescendo na estufa experimental e fica chocado com isso. Luke aparece atrás de Jim e o ataca. Luke está em péssimo estado e pensa que Jim é uma alucinação, mas Jim o convence de que isso é realidade, dizendo-lhe que está lendo um livro que seu filho Bob também está lendo na Terra. Lucas se acalma. Ele conta a eles como sobreviveu cultivando plantas na estufa por um ano. Ele conta a eles sobre o incidente que matou o resto da equipe. Em vez de dizer que sobreviveu, ele diz que foi poupado e por um motivo. Ele diz que foi poupado para descobrir o segredo. Jim pergunta a Luke de que segredo ele está falando e Luke mostra a eles uma foto da face gigante de metal. Acontece que é a famosa face de Marte que foi vista anteriormente por satélites, mas que se supunha ser apenas uma montanha. Lucas diz que foi colocado lá por alguém para eles verem. Jim pergunta sobre o sinal que a equipe de Luke ouviu quando eles estavam perto do rosto. Luke explica que está analisando o sinal há um ano e descobriu que o padrão do sinal em dimensões físicas formava a imagem de um DNA. Ele diz que é um autorretrato dos seres que colocaram o rosto ali, uma declaração de identidade, uma assinatura. Terry percebe que o último par de cromossomos está faltando no DNA, então não é humano. Mais tarde, enquanto fazem as malas para a viagem de volta para casa, Jim derrama alguns doces que o fazem lembrar de sua conversa com Phil. Ele percebe que a foto do DNA não é uma assinatura, é um teste. Os seres querem que eles preencham o último par de cromossomos para provar que são humanos. O rosto atacou a equipe de Luke porque as ondas de rádio de seu radar foram interpretadas como a resposta errada para o teste. Jim diz que eles precisam reconfigurar as ondas de rádio do radar para dar a resposta certa, preenchendo os dois últimos cromossomos. O resto da equipe está hesitante, mas Jim nos convence de que, se não fizessem isso, toda a missão teria sido em vão e todos os que morreram teriam sido em vão. Por segurança, eles enviam o radar para o rosto por meio de um rover. Eles transmitem a onda de rádio com a resposta correta para o enigma do DNA.
Uma porta branca se abre no rosto. Jim, Terry e Luke decidem enfrentar o rosto e dizem a Phil para consertar o módulo de viagem de volta e ir embora quando ele terminar, estejam eles de volta ou não. Jim, Terry e Luke entram pela porta do rosto e ela se fecha atrás deles, quebrando o contato de rádio com Phil. Eles percebem que a atmosfera interna é ar respirável e tiram o capacete. Eles entram em um modelo tridimensional do Sistema Solar. O Sistema Solar mostra Marte como um planeta azul e verde. É contar uma história. As pessoas costumavam viver em Marte, mas um meteoro atingiu o planeta destruindo-o. Um esguicher vermelho aparece atrás de Luke, Terry e Jim e continua a mostrar a história a eles. A população de Marte partiu em naves espaciais para viver em diferentes galáxias, mas uma das naves foi deixada para trás e as informações de DNA foram carregadas nela pelos marcianos. Foi esta nave que veio para a Terra e trouxe consigo os primeiros organismos unicelulares. Estes organismos eventualmente cresceram ao longo de milhões de anos em humanos modernos. A vida na Terra realmente veio de Marte. A face de Marte foi colocada lá para que um dia as pessoas da Terra possam voltar e saber de onde vieram. O contato por rádio com Phil é restabelecido e ele diz a eles que uma tempestade está se formando e eles precisam retornar ao módulo para que possam voltar para casa. Jim percebe que o rosto é na verdade um navio e uma contagem regressiva começou para sua decolagem. Terry e Luke começam a ir embora, mas Jim diz que vai ficar aqui. Ele diz que tudo isso foi um convite para eles irem ao encontro de seus ancestrais marcianos e que ele irá. É o que ele nasceu para fazer. Terry e Luke concordam em deixar Jim ir. Terry e Luke saem e mal conseguem chegar ao módulo de viagem de volta a tempo, pois Phil está prestes a partir. Enquanto isso, Jim é levado para um pequeno navio onde é colocado em um compartimento. A água começa a subir no compartimento e Jim fica preocupado. Ele prende a respiração, mas conforme a água sobe, ele percebe que de alguma forma pode respirar nela. Ele tem flashbacks de toda a sua vida com seus amigos e sua esposa Meg, pois está animado com a jornada para um novo mundo. Enquanto Terry, Phil e Luke estão deixando a atmosfera de Marte no módulo de viagem de volta, eles percebem que a nave de Jim passou voando, levando-o para outra galáxia. Luke olha para a nave partindo para o espaço profundo e deseja boa sorte a Jim, sabendo que seu amigo está finalmente fazendo o que estava destinado a fazer. O fim.